Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais emocionantes e cheias de reviravoltas da Bíblia, continuando a saga de José. Vamos abrir juntos Gênesis, capítulo 42, para testemunhar um reencontro marcado pelo tempo, pela fome e, acima de tudo, pela mão soberana de Deus. O tempo, implacável, passou. Os 7 anos de fartura que José havia previsto chegaram ao fim. Como um sopro frio, a fome começou a se espalhar por todas as terras, e Canaã, a terra de Jacó, não foi poupada. O vento que antes balançava campos dourados de trigo, agora soprava poeira e escassez. Imaginem a cena. Jacó, já um homem idoso, olha para o horizonte árido, seus ombros pesados pela preocupação. Os celeiros estão quase vazios, o rebanho está silencioso e a angústia paira no ar. É nesse cenário de desespero que Jacó reúne seus filhos. Ele quebra o silêncio pesado e diz: "Eu ouvi dizer que há mantimento no Egito. Por que vocês ficam aí apenas olhando uns para os outros? Desçam até lá e comprem trigo, para que a gente viva e não morra." A ordem é clara. A sobrevivência da família dependia daquela jornada. E assim, os 10 irmãos de José, os mesmos que o venderam anos atrás, preparam-se para a longa viagem. Levam sacos vazios e corações certamente pesados, não apenas pela fome, mas talvez pelo peso de um passado mal resolvido. No entanto, Jacó faz uma exceção. Benjamim, o filho mais novo, o único outro filho de Raquel, sua amada esposa, não iria. O medo de perder Benjamim, assim como ele acreditava ter perdido José, era insuportável para o velho pai. As caravanas partem, cruzando lentamente as rotas de areia sob o sol escaldante do deserto. Aqueles homens, vestidos com túnicas simples, não faziam a menor ideia de que não estavam caminhando apenas em direção ao pão, mas em direção ao reencontro com um sonho que eles mesmos tentaram enterrar. Eles caminhavam em direção ao irmão que pensavam nunca mais ver. Ao chegarem ao Egito, um mundo completamente diferente se revela. Portões imponentes, bandeiras que dançam ao vento, hieróglifos que proclamam a glória de um império poderoso. Guardas com túnicas de linho e lanças de bronze os observam. E lá, no centro de todo o poder, no comando de toda a distribuição de grãos, está ele, José. Ele não é mais o jovem sonhador com a túnica colorida. Agora, ele se veste como um príncipe egípcio, com um colar de pedras preciosas e o selo real. Mas por trás da autoridade e das vestes nobres, seus olhos ainda carregam a mesma sabedoria que o tempo não conseguiu apagar. E no momento em que seus irmãos se curvam diante dele, em meio à multidão, José os reconhece. Imediatamente. Eles, no entanto, não fazem ideia de quem é aquele governador poderoso. No coração de José, uma tempestade de emoções se forma. A memória da traição, a dor da saudade, mas acima de tudo, a clareza do propósito de Deus. Ele se lembra dos sonhos de sua juventude, os feixes de trigo se curvando, as estrelas o reverenciando. E ali, diante de seus olhos, o sonho se cumpria. Para manter sua identidade em segredo e testar o coração de seus irmãos, José decide agir. Ele fala com eles através de um intérprete, usando um tom firme e oficial. "De onde vocês vêm?" ele pergunta. Eles respondem com humildade: "Viemos da terra de Canaã, meu senhor, para comprar mantimento." José os encara longamente e então lança a acusação: "Vocês são espiões, vieram para ver as fraquezas da nossa terra." O pânico toma conta deles. Imaginem o choque. Eles vieram em busca de comida e são acusados de traição. Desesperados, eles se defendem: "Não, meu senhor, somos homens honestos, somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Éramos 12, mas um de nós já não existe, e o mais novo ficou com nosso pai em Canaã." Aquela frase, "um já não existe", atinge José como uma faca. Era dele que estavam falando, o irmão que eles venderam como escravo. Mas ele se mantém firme, contendo a emoção.
Ele precisava saber mais. Precisava ver se o tempo havia mudado seus corações. Para prová-los, José os prende por 3 dias. 3 dias de angústia e incerteza, trancados numa terra estranha. No 3º dia, ele os chama novamente e oferece uma saída. Eu temo a Deus. Então façam isto e viverão. Um de vocês ficará preso aqui como garantia. Os outros podem levar o trigo para suas famílias, mas na volta, vocês devem me trazer seu irmão mais novo. Só assim saberei que estão dizendo a verdade. O peso da situação finalmente quebra a barreira que eles construíram ao redor da culpa por tantos anos. Sem saber que José entendia perfeitamente o idioma deles, começaram a conversar entre si. Com certeza estamos sendo castigados pelo que fizemos ao nosso irmão. Nós vimos a angústia em seus olhos quando ele nos implorava por sua vida, e nós não demos ouvidos. Rúben, o mais velho, acrescenta: Eu não avisei para não pecarem contra o menino? Agora o seu sangue está sendo cobrado de nós. Ao ouvir aquela confissão, José não aguenta. Ele se retira do salão, esconde-se atrás de uma coluna e chora. As lágrimas que ele segurou por tantos anos finalmente correm livres. A dor ainda estava lá, mas agora ela estava sendo transformada em parte de um plano muito maior, um plano de redenção. Depois de se recompor, José retorna. Ele ordena que Simeão seja amarrado na frente deles e fique preso no Egito. Enquanto isso, instrui seus servos a encherem os sacos dos outros irmãos com o melhor trigo. E aqui vem um detalhe crucial. Secretamente, ele manda que o dinheiro que eles usaram para pagar pelo grão seja colocado de volta em seus sacos. Um ato de graça, um sinal de perdão que eles ainda não conseguiam compreender. No caminho de volta para casa, ao pararem para descansar, um deles abre o saco para alimentar seu animal e encontra o dinheiro. O medo os domina. O que é isto que Deus está fazendo conosco? Perguntam uns aos outros. Eles não entendiam que não era um castigo, mas o início da manifestação da graça de Deus em suas vidas. Ao chegarem em Canaã, eles contam a Jacó tudo o que aconteceu. O governador rude, a acusação de espionagem, a prisão de Simeão e a exigência de levar Benjamim. A notícia devasta o velho patriarca. Vocês me tiraram meus filhos, ele lamenta. José já não existe, Simeão está preso e agora querem levar Benjamim? Se algo acontecer a ele, vocês me farão descer à sepultura de tanta tristeza. A cena se encerra em um impasse tenso. Simeão preso no Egito, Benjamim protegido em casa, Jacó mergulhado no medo e na dor, Edu e Ná, e José no Egito esperando. Esperando porque o reencontro completo ainda estava por vir. O plano de Deus muitas vezes trabalha em silêncio, tecendo a reconciliação nos fios da fome e do perdão. Aprendemos que Deus usa as circunstâncias mais difíceis, o tempo, a distância e até a fome, para reunir aquilo que o pecado separou. A crise que levou os irmãos ao Egito não era apenas uma coincidência ou um castigo. Era um chamado divino, um instrumento nas mãos de Deus para curar feridas profundas. Vemos em José um retrato da graça. Ele chorou, mas controlou suas emoções. Ele perdoou em seu coração, mas ainda testou seus irmãos, não por vingança, mas para conduzi-los ao arrependimento genuíno. Antes de se revelar, Deus primeiro trabalha no coração de quem errou e conforta o coração de quem foi ferido. Essa história nos mostra que, no tempo de Deus, nada é permanente, exceto o seu propósito. O que ele separa por um tempo, ele pode unir para sempre. O reencontro começa em silêncio, em meio à dor e ao medo, mas termina em perdão e restauração. No meio da fome do mundo, Deus já estava preparando o pão da reconciliação. Que possamos confiar nesse Deus que transforma nossas crises em pontes para a sua graça. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pela palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.